O ano é 536 d.C., um ano que será lembrado por eventos que desafiam a compreensão humana. Um fenômeno estranho e perturbador toma conta do hemisfério norte. O céu, que antes era claro e brilhante, agora está coberto por uma escuridão inexplicável. Uma névoa misteriosa desce, encobrindo o céu em um crepúsculo sinistro e perpétuo. As pessoas olham para cima, confusas e amedrontadas, sem saber o que está acontecendo. Esta não é uma névoa comum. É persistente, implacável e totalmente desconcertante para as pessoas que a testemunham. A cada dia que passa, a névoa parece se tornar mais densa e opressiva. Por longos 18 meses, o sol permanece escondido atrás desse véu de obscuridade. A luz do dia é apenas uma memória distante, e a escuridão se torna a nova norma. Os dias são escuros, o ar é pesado e uma sensação de pressentimento paira sobre a terra. As colheitas falham, e a fome começa a se espalhar. Isso marca o início do que será lembrado como um dos períodos mais desafiadores da história da humanidade. As pessoas lutam para sobreviver em meio a condições cada vez mais severas. Mal sabem as pessoas que essa névoa misteriosa é um prenúncio de dificuldades ainda maiores por vir. Epidemias, fome e guerras estão no horizonte, e o mundo nunca mais será o mesmo. A consequência mais imediata dessa névoa estranha é o escurecimento dramático do Sol. O Sol, a força vital do nosso planeta, é reduzido a um orbe pálido e fantasmagórico no céu. O mundo está mergulhado em um estado perpétuo de crepúsculo. Essa falta de luz solar tem um impacto profundo no meio ambiente. As plantas lutam para fazer fotossíntese, seu crescimento prejudicado pela falta de energia vital. O mundo, antes vibrante e vivo com cores, assume uma tonalidade suave, quase monocromática. O desaparecimento do Sol marca o início de um período de profunda mudança, um forte afastamento da norma. Como se a escuridão não fosse suficiente, o mundo começa a sentir o verdadeiro impacto do Sol encoberto. As temperaturas despencam drasticamente. O hemisfério norte treme sob um frio diferente de tudo que se experimentou na memória recente. Esta não é apenas uma queda temporária de temperatura, é o início de uma onda de frio de uma década, uma mini-era glacial que toma conta do planeta. Os anos que se seguem a 536 d.C. são alguns dos mais frios dos últimos 2000 anos. O mundo está preso nas garras gélidas de um inverno vulcânico. Os efeitos combinados da escuridão persistente e da onda de frio intenso causam estragos na agricultura. As colheitas falham na Europa e na Ásia. Campos que antes produziam colheitas abundantes agora jazem estéreis, incapazes de sustentar a vida. A falta de comida leva à fome generalizada. As pessoas passam fome, seus corpos enfraquecidos pela fome e pelo frio. As populações outrora prósperas da Europa e da Ásia são dizimadas por essa fome devastadora. O próprio tecido da sociedade começa a se desfazer à medida que as pessoas lutam para sobreviver. Seção 5. Revelando o culpado vulcânico. Durante séculos, a causa da misteriosa névoa de 536 d.C. permaneceu um mistério, uma fonte de muita especulação e debate entre historiadores e cientistas. A névoa densa e persistente que cobriu o céu, obscurecendo o Sol e causando um resfriamento global, intrigou estudiosos por gerações. Muitos teorizaram sobre possíveis causas, desde erupções vulcânicas até impactos de cometas, mas nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. No entanto, nos últimos tempos, graças aos avanços na análise científica, os pesquisadores conseguiram identificar o culpado, uma erupção vulcânica cataclísmica. Utilizando técnicas modernas como a análise de núcleos de gelo e amostras de rochas vulcânicas, os cientistas puderam rastrear a origem dessa erupção devastadora.
As evidências sugerem que essa erupção se originou na Islândia, uma terra conhecida por sua geologia ardente. A Islândia, com sua atividade vulcânica intensa, forneceu pistas cruciais que ajudaram a resolver esse antigo mistério. A erupção foi colossal, ejetando enormes quantidades de cinzas e aerossóis na atmosfera. A magnitude dessa erupção foi tão grande que seus efeitos foram sentidos em todo o hemisfério norte. Essa pluma vulcânica se espalhou pelo hemisfério norte, formando um véu denso que encobriu o Sol e desencadeou um inverno vulcânico. As temperaturas caíram drasticamente, resultando em colheitas fracassadas e fome generalizada, afetando civilizações inteiras. Seção 6. Uma série de eventos cataclísmicos. A erupção de 536 d.C. não foi um evento isolado. Marcou o início de um período de intensa atividade vulcânica. Apenas 4 anos depois, em 540 d.C., outra erupção maciça abalou o planeta. E então, novamente em 547 d.C., outra explosão vulcânica irrompeu pela atmosfera. Esses repetidos eventos vulcânicos agravaram a catástrofe ambiental já em andamento. Cada erupção adicionava mais cinzas e aerossóis à atmosfera, escurecendo ainda mais o Sol e prolongando o resfriamento global. O planeta estava preso em um ciclo de invernos vulcânicos, cada um mais severo que o anterior. Seção 7. A peste negra surge. Como se as erupções vulcânicas e a fome subsequente não fossem suficientes, uma nova e ainda mais terrível ameaça surgiu em 541 d.C., a peste bubônica. Essa doença mortal, espalhada por pulgas carregadas por roedores, varreu a Europa e a Ásia com velocidade assustadora. A peste, mais tarde conhecida como peste justiniana, dizimou populações já enfraquecidas pela fome e pelas dificuldades. As cidades se tornaram necrotérios, suas ruas repletas de mortos e moribundos. O tecido social e econômico da sociedade, já à beira do colapso, se desfez completamente. Seção 8. Sussurros do gelo. Os eventos de 536 d.C. e os anos que se seguiram poderiam ter permanecido envoltos em mistério se não fosse pelos sussurros do gelo. As camadas de gelo, formadas ao longo de milênios, guardam segredos do passado, revelando histórias que, de outra forma, estariam perdidas para sempre. Cientistas que estudavam núcleos de gelo da Groenlândia e da Antártica descobriram uma anomalia surpreendente nas camadas correspondentes a meados do século VI. Essas camadas, como páginas de um livro antigo, contêm pistas sobre eventos climáticos e atmosféricos que moldaram a história da Terra. Esses núcleos de gelo, como cápsulas do tempo congeladas, preservam um registro do clima passado e das condições atmosféricas. Cada camada de gelo representa um ano, capturando partículas e gases da atmosfera daquele tempo específico. As camadas de 536 d.C. e dos anos seguintes mostraram concentrações incomumente altas de aerossóis de sulfato vulcânico. Essas concentrações indicam que houve erupções vulcânicas massivas, que lançaram enormes quantidades de partículas na atmosfera. Essa descoberta forneceu mais evidências das erupções vulcânicas maciças que mergulharam o mundo na escuridão e na fome. As partículas de sulfato refletiram a luz solar, causando um resfriamento global e resultando em colheitas fracassadas e fome generalizada. Os sussurros do gelo nos contam uma história de catástrofe e sobrevivência, um lembrete do poder imenso e imprevisível da natureza. Seção 9. Um ponto de virada na história. O ano de 536 d.C. e os eventos cataclísmicos que se seguiram marcam um ponto de virada na história da humanidade. O mundo, antes familiar, mudou irrevogavelmente. A agitação social e econômica causada pelas erupções vulcânicas, fome e peste, durou gerações. Alguns historiadores acreditam que esses eventos contribuíram para o declínio do Império Romano.
e o surgimento da Alta Idade Média. O mundo, antes dominado por civilizações clássicas, entrou em uma nova era, moldada pelas sombras de um inverno vulcânico e pelos ecos de uma peste devastadora.